Boa noite. Esperar mais alguns minutinhos aí, né? Para que mais gente entre, para a gente poder fazer a nossa live, a nossa masterclass, né? Hoje tem muito conteúdo, então quem tá aí já chama. Quem tá aí, quem já entrou, chama as mamães, manda aí para as mamães, porque vai ter conteúdo. Pode pegar papel e caneta, porque tem muita coisa para anotar, muita coisa para pôr em prática e depois vocês vão me falar os resultados com o filho de vocês, tá? Então, chama a galera aí, as mamães, que eu vou aguardar um pouquinho antes da gente começar, tá? Vamos esperar mais um pouquinho, né? Bom, eu vou começar então, né? Quando a gente pensa em educação, a gente pensa em limites. A educação, ela exige limites, certo? Para educar, você precisa pôr limites, né? Uma pessoa, uma criança, né? Que ela cresce sem ter limites, ela está sendo uma criança que não está sendo educada. Ela simplesmente está passando pelo tempo e crescendo ali do jeito que ela quer, fazendo as coisas que ela quer, né? E uma criança, falando de crianças pequenas, né? Uma criança com um ano e pouco, mais ou menos assim, ela já começa a dar birra, a mostrar o que ela quer e o que ela não quer, né? E isso inclui fazer pirraça, bater o pezinho, né? Às vezes até levantar a mão para bater. E muitas das pessoas pensam assim: ah, levantou a mão para bater porque viu alguém batendo. Nem sempre, né? Nem sempre. Porque isso é natural da criança, né? É do instinto da criança reagir ao que ela não gostou, né? Então, muitas das vezes ela faz isso quando ela recebe uma ordem e não quer obedecer, né? Ah, mas aí então, já que é natural, eu tenho que deixar? Não. A correção precisa ser imediata, né? A gente precisa corrigir imediatamente, precisa pôr limites. E como que vai pôr limite numa criança pequena, que não entende direito, que não tem a fala desenvolvida ainda, né? Que não compreende tudo que a gente fala com ele? Como é que a gente vai impor esse limite? Conversando. E você sendo o limite físico dessa criança. Ah, a criança começou a dar birra, tá batendo, tá fazendo alguma coisa que não pode, pega no colo. Por quê? Os nossos filhos, a gente tem que colocar na cabeça que os nossos filhos não podem ser maus, não podem fazer coisas más, né? Nesse mundo existem coisas boas e coisas ruins. Eles não podem ser ruins, eles não podem ser maus com as pessoas, eles não podem bater nas pessoas. E nem em nós mesmos, né? Principalmente. Então, a gente precisa impor esses limites. A mãe precisa, o pai e a mãe, né? Precisa impor esses limites. Como que você vai impor limite numa criança que está dando birra? Pega no colo. Você imediatamente está impedindo ela de fazer aquela agressão, de se agredir. Tem muitas crianças que, se você deixar dar birra, ela estressa tanto que ela é capaz de bater a cabeça na parede, se jogar no chão e acabar se machucando. Aí você vai simplesmente fingir que não está vendo? Fingir que não tá enxergando. Ah, é só fingir que não tá vendo, que daqui a pouco ele para. Tá, ele vai parar na hora que ele se machucar, porque tem criança que ela se estressa ao ponto de bater a cabeça na parede, de deitar no chão e bater a cabeça no chão. E isso causa machucado nela. Ela vai se machucar e às vezes machucar outra criança. Quando ela não se bate, ela bate em outra criança,
né? A raiva dela, ela desconta em alguém, ou é nela ou é em alguém, uma criança, em você. Então, como que você vai impor esse limite? Pegando no colo. Ah, mas eu vou pegar no colo, eu vou apoiar? Não, você vai pegar no colo, vai segurar a mão, porque normalmente ela vai se debater ou ela vai bater em você, vai segurar a mão dessa criança e vai falar: não pode, não pode, isso é muito feio. Por que você vai falar isso? Porque ela vai ver a sua feição, né? Quando a criança pequena ela bate no irmãozinho ou em outra criança, na hora é imediato. A correção precisa ser imediata. Com crianças pequenas a correção precisa ser na hora. Ah, mas depois eu chamo atenção. Não, não é depois, porque a criança pequena ela esquece aquele momento, aquilo que aconteceu, ela esquece. E quando você vai chamar atenção, ela não liga aquela punição que você está dando para ela ao que ela fez mais cedo. Então, a punição precisa ser, a sua intervenção precisa ser imediata. A criança bateu, intervenha na hora, ponha limites na hora, pega no colo, segura na mão dela, não pode, não pode, isso é feio, não pode, tira ela do foco. O que é tirar ela do foco? Tirar de onde ela está, tirar ela. Ah, ela bateu na criança? Tira ela de perto das crianças, chama a atenção dela, fala com ela, não pode. E não adianta, gente, deixa eu falar, não adianta você já ir com ira pra cima da criança, né? Pegar a criança assim, querendo esganar a criança. Não adianta, isso não adianta. Por quê? Porque ela vai ficar com medo de você e não vai prestar atenção no que você tá falando, no que você tá mostrando pra ela, o que é errado e o que é certo. Então, pega, eu sei que é difícil, na hora que você vê a criança dando birra, dá vontade de pegar com raiva, né? O primeiro movimento que a gente tem é de raiva, mas isso não funciona, é ineficiente isso. Então, o que você tem que fazer? Pegar a criança, mesmo que você está estressado, guarda isso, se controla, pega a criança, não grita, não precisa gritar. Você tá vendo a criança fazendo, você já grita, né? Para com isso, fulano. Não é assim. A criança vai estressar, vai ficar com medo de você e não vai prestar atenção no que você tá corrigindo ela. Então, pega no colo, segura a mão dela se caso ela ficar se debatendo, chama a atenção dela. Não pode, é feio. Leve ela para outro lugar e distrai. Olha aqui, olha o passarinho, olha aqui o sol, olha lá, tá chovendo, olha, distrai essa criança. E não deixa ela lá. Desestressou a criança, acalmou? Pergunta para a criança, você quer voltar a brincar com as outras crianças? Quer? Então ok. Então você não pode bater, não pode fazer isso, isso e aquilo. Isso é feio. Você vai voltar? Quer voltar? Beleza. Então não pode fazer essas coisas, ok? Então pode voltar. É assim que você intervém. Não adianta você estar aqui no celular, aí você vê que a criança tá dando birra. Ou você finge, vou deixar elas se resolverem sozinhas. E a sua criança tá lá batendo e sendo mal educada com as outras crianças, incomodando as outras crianças. E você aqui, é só fingir que não tá vendo. Isso não adianta. Você tá reforçando que ela pode continuar. Porque a minha mãe tá vendo o que eu tô fazendo e não tá me chamando a atenção. Então é porque tá certo. Então é porque eu posso continuar. É pra mim continuar fazendo assim. Essa atitude minha tá certa. E aí o seu filho vai começar a ser incômodo para outras crianças, né? Então isso é inadmissível. Isso não pode. Você tem que intervir na hora. Porque os nossos filhos, você tem que pôr na sua cabeça. Os nossos filhos, os seus filhos e os meus filhos, eles não podem agir mal. Eles não podem ser maus tanto com nós quanto com as pessoas. Eles precisam ser corrigidos para saber agir perto das pessoas. E isso precisa estar muito claro na cabeça da mãe, na cabeça do pai e na cabeça da criança, né? Porque às vezes a mãe vai lá e corrige o pai. Não precisa chamar a atenção dele. Isso é coisa de criança. E não, isso não é coisa de criança.
As crianças, elas têm tendência de dar birra, elas têm tendência de às vezes levantar a mão para bater quando algo contraria ela, mas isso não quer dizer que isso não precisa ser corrigido. Pelo contrário, nós somos bons. Nós somos bons, mas nós nascemos com tendências más. Nós temos más tendências e essas tendências nos fazem agir dessa forma. Por isso que nós precisamos ser educados, porque nós somos defeituosos, nós nascemos com defeitos, né? Todos nós temos defeitos e as crianças, se não forem podadas e educadas, elas vão aflorar esses defeitos, certo? Então, deixa eu só olhar aqui. Tá. Continuando. Boa noite, né, para quem tá chegando. Então, a gente tem que intervir. E outra, não é certo, é o que eu tava falando, não é certo o pai e a mãe estarem em desacordo. Para educar, o pai e a mãe precisam estar em acordo um com o outro. Quebrar a autoridade de um. Um vai lá dar a ordem e o outro vai lá, não precisa. Gente, isso é horrível, horrível. Isso não pode acontecer na educação dos filhos, principalmente de crianças pequenas. Você corrige e põe limite. Aí o pai vai lá e tira o limite da criança. Isso não pode acontecer. Nem com o pai ou com a avó, ou algum tio, alguém. Se você está chamando a atenção da sua criança, está educando ela e alguém intervém, na hora você fala, por favor, não interfira. Eu estou chamando a atenção do meu filho. Não interfira, por favor. Porque a sua criança precisa te respeitar. Quando isso acontece, a criança acaba te desrespeitando porque a outra pessoa está tirando a autoridade. Então, principalmente o casal, né, que é o principal, né, o que tem que educar a criança, precisa estar em acordo do que pode e o que não pode. Isso precisa estar muito claro. As ações más, né, as coisas más que os nossos filhos... tipo assim, mas o que é, Manuela? Como assim o meu filho não pode ser mau? O seu filho não pode bater, não pode morder, não pode beliscar, né? Porque tem crianças que beliscam, crianças pequenas, né? Que elas chegam e beliscam, morde, bate. Elas não podem agir assim. Mas como é que eu corrijo isso? Mas meu filho só me obedece quando eu grito, quando eu bato nele. É porque você tá fazendo somente dessa forma, né? E ele não tá te obedecendo. Ele só tá recuando porque ele tá com medo, né? Minha mãe gritou, ela já vai vir descontrolada, louca e vai me bater. Então aí eu vou recuar. Mas assim que ela virar as costas eu vou fazer de novo. Porque eu não obedeço ela. Eu só tô recuando porque ela veio me bater. Na hora que ela voltar pra lá eu vou fazer de novo, né? Então é assim que acontece. Nossa, porque tem muita mãe que fala assim, né? Esse menino, eu vou lá, chamo a atenção dele, bato nele, na hora que eu viro as costas ele faz de novo. Porque ele não entende. Criança de 1 até os 3 anos, mais ou menos, que é a fase da birra, ela não sabe obedecer. Ela sabe receber comandos se forem bem direcionados. Mas ela não sabe obedecer. O que é obediência? É eu saber, ter consciência que eu quero fazer aquilo. Mas alguém me deu ordem para não fazer, eu vou lá e obedeço, mesmo querendo fazer aquilo, com consciência. E isso sim, obedecer. Agora, uma criança de 1 a 3 anos que começa a ter birra, ela não sabe obedecer. Então, você tem que saber dar comandos para ela poder te obedecer. Obedecer o comando, não a obediência de consciência. Certo? A mãe tem que intervir na hora, gente. Na hora. Mas eu quero isso aqui. Começa a gritar e começa... Não. Né? É justamente frustrar os nossos filhos. Muitos pais pensam assim, se eu não der, vai ficar chorando. Entrega isso aí logo pra ele, que senão ele vai ficar chorando. Gente, se é não, é não. Né? Às vezes a mãe fala com o menino, não, espera tal coisa. Aí o pai fala, não, dá, é só um pouquinho. Não é só um pouquinho. Se a mãe falou, não, espera, agora não está no momento, não está no horário, é não. É agora, não. A mamãe falou que não e você vai ter que saber esperar. Mas ele vai chorar. Tá, vai chorar. Por quê? Porque a linguagem dele é essa. A linguagem de uma criança de 1 ano e meio, por aí, é como?
Pode ser que ele esteja falando algumas palavras, alguns falam mais, outros falam menos, outros falam quase nada, né? Então, o jeito dele de reclamar vai ser realmente chorando e dando birra, né? Ele pode chorar, ele pode reclamar, ele tem o direito de reclamar, sim, ele tem o direito de reclamar, mas ele não tem o direito de se debater, de bater em outras pessoas, de quebrar as coisas, né? Jogar carrinho, quebrar. Jogou o carrinho, você pega e fala, olha, se você jogar novamente, você vai ficar sem ele, ok? Entrega pra criança. Jogou no chão de novo, pega e guarda, não dá mais. Não adianta assim, toma, não joga não, fulano. Aí a criança joga, você pega de novo e entrega. Não adianta. Se você deu uma ordem, você cumpre ela. Olha, eu tô te entregando. Se você jogar no chão, eu recolho e não vai ter mais. Acabou, beleza? Criança jogou, pega e guarda, não dá mais. Porque se você dá, a criança já vai entender. Minha mãe não cumpre nem com as palavras que ela fala. Ela falou que vai tomar de mim, eu joguei no chão de novo e nada aconteceu. Eu tô com ele de novo na minha mão, então eu posso jogar quantas vezes eu quiser, né? Então isso tá muito errado, né? Pai e mãe falou, deu uma ordem, falou, cumpre, entendeu? Cumpre. E o negócio do pegar no colo. Não adianta só você pegar no colo e distrair pra lá e não falar nada, né? Então é só tirar do foco. Não, você precisa intervir e chamar a atenção dessa criança. A sua afeição vai dizer muito para essa criança, né? A criança bateu, você tem que fechar a cara. Não precisa ter com raiva pra cima da criança, mas o seu rosto fechado, mostrando insatisfação pra criança e falar, não pode, é feio. E mostrar como é que faz. Não adianta você só falar assim, a criança bateu no bebezinho. Vamos supor assim, igual eu aqui, tem Maria Cecília e tem Aurora Maria. Maria Cecília tem vezes que vai bruto pra cima da Aurora Maria. Vai, bate. Como é que eu vou intervir? Eu vou só falar assim, não pode, mas eu não ensino como que ela tem que agir. Como é que ela vai aprender? A criança não aprende nada sozinha. Você tem que ensinar. Você ensina que o que ela fez é errado, mas também ensina como ela deve agir, né? Não pode, é feio. Faz carinho, dá beijinho. Tem que ter cuidado com o neném. Vocês perceberam a forma que eu falei e o semblante? Não pode, é feio. Faz carinho, filha. Dá beijinho, é sua irmãzinha. Tá bom? Faz carinho. Olha a diferença no semblante. E isso faz diferença no entendimento da criança. Por quê? A minha mãe fechou a cara e chamou atenção pelo que eu fiz. Quando ela me mostrou como que faz, ela sorriu. Então é bom. Então isso eu posso fazer. A mamãe sorriu, né? Então a expressão facial com uma criança pequena faz muita diferença quando você vai chamar atenção. E quando você vai descontrolada para perto da criança para chamar a atenção dela, ela também assim, ela se descontrola. Ela fica com medo, ela fica apreensiva. Então ela não presta atenção em nada que você fala. Abaixa, chega perto da criança, abaixa, chega no nível dela e fala com ela, no nível dela. Não adianta você estar no sofá, vamos supor assim, e a criança tá lá batendo na outra criança, jogando, quebrando carrinho, fazendo tudo que não pode. Aí você, para com isso, menino, para de brigar com esse carrinho, para de bater na sua irmã. Não adianta você gritar. Olha, dentro de casa, quem tem poder são os pais. Por quê? Porque eles servem. Quem mais serve tem mais poder. Por quê? Eu sirvo mais aqui na minha casa. Porque as minhas filhas não podem fazer comida, não podem lavar roupa, mas eu posso. Eu posso servir mais. Então eu tenho mais autoridade. Eu posso fazer mais coisas. Então por isso eu tenho mais poder. Porque eu posso fazer mais coisas. Porque eu sirvo mais. Então, se é eu que tenho mais autoridade, eu levanto de onde eu estou, largo o celular, largo o que eu estou fazendo. Largo e vou até a criança. Não adianta você daqui do celular, para com isso, fulano. Não adianta. Levanta e vai até a criança e chama atenção. Você gritar é uma ordem completamente ineficiente. Vai, chama a atenção da criança
e tira ela de lá, tira do foco. É um brinquedo que ela tá insistindo nele, guarda, tira o foco, brinca de outra coisa e tudo certo. Olha, é o que eu falei, né? O ódio não adianta você ir com agressividade e ódio pra cima da criança, né? A agressão não vai adiantar, gente, não adianta. E outra, pensa uma coisa, sobre a raiva, vocês têm que pensar uma coisa, que aí vai ajudar vocês com a ciência, sabe? Vocês olharem para a criança como um ser que precisa ser educado, né? Está diante de mim uma criança que precisa ser educada, que precisa ser amada, né? Que não tem maturidade nenhuma para conter os próprios impulsos, para fazer suas escolhas do que quer, do que não quer, da hora que quer, né? Fazer as coisas, de montar a sua rotina. Ela não tem maturidade nenhuma para isso, né? Para falar quando quer dormir, quando quer tomar banho, quando quer comer. Ela não tem maturidade para isso. Então, essa criança, ela precisa ser educada e precisa ser amada. E eu, que sou mãe, eu preciso ter paciência e controle para fazer isso, né? Então não adianta eu simplesmente ir, né, com toda a minha impaciência, chamar a atenção dessa criança. Sempre lembra disso. Essa criança está fazendo isso porque ela não sabe se controlar. E eu preciso ser o controle e limite dessa criança. Eu preciso ensinar para ela como ela deve agir, né? O pai e a mãe, eles que são o exemplo da criança, né? Até por conta do controle, né? Você precisa ter controle para mostrar para o seu filho que ele também precisa resolver as coisas na vida dele com controle, né? Às vezes a criança se estressa por uma coisa desse tamaninho, né? Você fala assim, não, meu filho, agora não, tá? Espera um pouquinho, que agora não é hora de comer o biscoito, porque agora é hora de almoçar. Aí já chora, tal. Simplesmente, gente, olha para aquela criança, não precisa de estressar. Olha, meu filho, para, não precisa disso tudo, tá? Vem aqui, deixa eu te mostrar. A mamãe tá terminando o almoço e a gente vai almoçar, tudo bem? Pronto. Nisso aí, muitas mães já iam lá, ia bater, ia gritar. Não precisa disso. Olhe para aquela criança como um ser que não tem maturidade nenhuma. Que a pessoa que tem maturidade e que precisa passar a sabedoria e dar ordens, mostrar como se comporta é você dentro da sua casa, né? É você que tem maturidade, é você que tem que guiar essa criança. Gente, é preciso ir até a criança. Por quê? É o que eu vou voltar a falar. É preciso ir até a criança. Por quê? Você gritar de longe, ela, primeiramente, pensa comigo. Se alguém tá te dando ordem, fulano, faz tal coisa, ou para de fazer tal coisa. Você quer fazer e a pessoa tá de longe, tá falando, mas assim, o olhar dela tá no celular. Você vai fazer? Não vai fazer. Muito menos a criança, porque ela tá com aquela vontade, ela não sabe dominar a vontade dela ainda. Então, ela não vai te obedecer. Ela vai obedecer se você for lá e conter ela, né? Você precisa conter essa criança. E voz firme, né? Tem muitas pessoas que falam assim, mas como é que eu vou falar sem ter birra? Sem ter raiva? Voz firme, né? O semblante sério, voz firme e cara fechada, para mostrar para a criança que você está em desacordo com aquilo que ela está fazendo, né? Um ano e meio, né? Igual a criança, vou dar um exemplo. Na missa, vamos supor, na missa a criança, ela quer descer do colo, né? Uma criança pequena quer descer do colo. Não adianta você pegar essa criança e falar assim, mas ela já anda, né? Quando começa a andar, já quer andar para todos os lugares, né? E na missa não é lugar disso, né? É um dos lugares que, e não só na missa, tem vários lugares que não tem como você deixar a criança solta assim andando. Mas na missa eu falo porque se você deixar a sua criança andando
para missa, né, ao redor da igreja inteira, o altar e tudo, vai atrapalhar as pessoas a se concentrarem na missa, certo? E aí você também, que você não vai prestar atenção, você vai ficar zanzando para a igreja fora, né? Então, as pessoas me perguntam, mas como é que você faz? É no meu colo ou é sentado do meu lado? Acabou, é isso, né? Ela não tem a opção de sair andando, né? É no meu colo, ou em pé ou sentado no banco. Aí fala, mas assim, muita gente fala assim, mas aí a minha menina queria descer e não tinha jeito e bateu na minha cara. O que eu faço? O que eu faço quando meu filho bate na minha cara? Porque existe isso, né? As crianças, elas batem, às vezes morde, belisca. O que você vai fazer? É coisa de criança, não precisa chamar atenção. Não, você não precisa bater e ir com toda a ira pra cima da criança. Tipo assim, me bateu, eu vou bater também. Olha, se você levar isso como, ela me bateu, então eu vou bater nela também pra ver como é que é. Você tá se igualando à criança, você tá se colocando no mesmo nível que a criança, né? Você tem que se lembrar, você é adulta, madura, e a criança é um ser imaturo. É você que vai direcionar essa criança. Então, criança bateu, segura na mão dela, contém essa criança no colo. Não pode, é feio. Você não pode bater na mamãe. Você não pode. Isso é muito feio. Segura o braço da criança. Não precisa estrangular de deixar marcado, não. Mas segura, contém a criança. Não pode. Você não vai descer. É aqui no meu colo e pronto, acabou. Ou a gente vai ficar aqui no banco sentado, ou a gente vai lá para trás e vai ficar lá atrás. Chorou muito, começou a gritar, vai para fora da igreja, dá uma acalmada na criança e volta com ela no colo. Não adianta ir para fora da igreja. Então é para mim ir para fora e deixar ela correndo lá no pátio da igreja. Não adianta nada. Você não vai assistir a missa e isso ela vai querer sempre. Isso não vai ser só aquele dia, só aquela vez. Se você ceder uma vez, vai ser sempre. Vai ser sempre. Então, não cede. Pega no colo. Tá gritando demais? Sai para não incomodar as pessoas. Sai. Acalma essa criança e fala com ela, olha, você vai ficar no colo da mamãe, nós vamos voltar para dentro da igreja e você vai se comportar. Você vai ficar no meu colo. Você não tem opção. Não dê opções para essa criança, né? Na igreja não tem como você dar opção. Você pode brincar. Não tem opção, né? E outra, na igreja é que muitas pessoas falam, você leva brinquedo, você leva comida? Não, eu não levo. Não levo alimento, não levo brinquedo. Por quê? Porque senão pode ter outra criancinha, aí quer ir brincar com a criancinha, aí quer sair, se você não deixa, ela quer ir assim mesmo e faz birra e não dá certo. Com comida da mesma forma. Então eu falo, nenhuma mãe deveria levar comida para sua criança. Mesmo que ela leve em mais quantidade para dar, não é hora de alimentação. É hora de prestar atenção na missa, né? Aquilo lá demora uma hora e pouco, né? Não é possível que essa criança não vai conseguir ficar sem comer nesse horário, né? Dê a comida antes e leve a criança para a igreja. Tudo certo, né? E brinquedo, jamais, né? A igreja não é lugar para brincar, é lugar para assistir a missa, né? E sobre a correção, é o que eu falei, no colo. Criança não tem que ficar correndo para a igreja. E em qualquer outros lugares, uma festa, né? Ela não tem que ficar correndo pela festa fora e mexendo no painel, na mesa de bolo das crianças na festa. Ela precisa ficar com você. Tem brinquedos nessa festa? Então deixa a criança brincar nos brinquedos. Mas você precisa estar perto. Por que você precisa estar perto? Vou falar uma coisa. Você precisa, gente, o pai e a mãe precisam saber aonde a criança está. Você precisa saber como assim você senta. Vamos supor que você vai na festa. Você vai sentar e vai bater papo com as pessoas, está tudo bem, e você não sabe aonde o seu filho está, o que o seu filho está fazendo. Como que você vai interferir imediato, é o que eu falei, ação imediata. Como que você vai interferir e educar a sua criança imediatamente se você não sabe aonde ela está? Se você não sabe o que ela está fazendo?
Não tem como. Você precisa, o seu filho precisa estar no seu campo de visão. Ele precisa estar no seu campo de visão. Se você não está vendo ele, procure saber onde ele está. Por quê? Porque senão, se você não está vendo, o seu filho vai bater nas outras crianças, o seu filho vai morder nas outras crianças e não vai ter ninguém para chamar atenção, e ninguém para impor limite, né? E se você não impõe limite, a sua criança vai achar que tá certo, que ele pode fazer isso com as crianças, né? Aí o seu filho vai começar a ser incômodo. E uma coisa que é muito séria e muito ruim, né? Eu acredito que nenhuma mãe quer que o seu filho passe por isso. É o quê? A rejeição. Porque se você não sabe onde o seu filho está, o que ele está fazendo, e seu filho é um menino que bate, que morde, né, que belisca, que puxa cabelo, e você não chama atenção, você não está lá presente para intervir e chamar atenção, as outras crianças vão começar a rejeitar o seu filho. O seu filho vai ser aquela criança que muitas das vezes... Vocês já devem ter passado por isso. Muitas das vezes chega na festa, né? As pessoas estão lá e quando chega o seu filho, né? Você fala assim, chegou fulano. Ai, nossa. E agora eu vou ter que ficar de olho que aquele ali, ele bate, ele faz isso, ele faz aquilo, ninguém chama atenção. O seu filho, você quer, pensa só, ninguém quer, nenhuma mãe quer que o seu filho seja rejeitado pelas outras crianças porque ele não é educado, porque ele age mal, porque ele machuca as outras crianças. Nenhuma mãe quer isso, né? Então, seja o limite do seu filho. Não deixe que o seu filho faça essas coisas. Não deixe que o seu filho seja incômodo na vida das outras crianças e das outras pessoas, né? Você precisa estar presente para chamar atenção na hora que precisa ser chamada atenção, né? E com controle, com sabedoria, né? As crianças nessa idade, elas já expressam seus desejos, né? As suas vontades, tudo cheio de vontade. Eu quero isso, eu quero aquilo, não quero isso, não quero aquilo. E não adianta você só deixar. Né? Porque tem muita mãe que fala assim, não, vou fazer, bobo, vou dar esse negócio logo pra ele, porque senão ele vai chorar, né? Porque educação, nossa, educar é difícil demais. Eu falo pra vocês, educado, é cansativo, é realmente um trabalho educar. Educar dá trabalho, mas só educa quem ama. Se você ama o seu filho, você vai educar. Você vai educar, sabe por quê? Porque se você não amar o seu filho, se você não ama, você não vai se importar do seu filho ser um mal educado, do seu filho agir mal. Você não ama mesmo, ele pode ser o que ele quiser. Você não tá nem aí, né? Da criatura que ele vai se tornar com aquelas más ações. Você não ama. Mas um pai que ama, ele precisa educar, ele precisa corrigir, né? Só consegue, por isso que tem aquela frase, só educa quem ama, porque precisa de muito amor, gente. Precisa de muito amor para educar bem educado, né? Só precisa de muito amor, muita paciência. Por quê? Porque é a técnica do disco arranhado, né? Tem muitos livros que falam, é a técnica do disco arranhado. Não pode, é feio. Criança fez de novo? Não pode, é feio. Não pode fazer isso. Isso é feio. Lembra que a mamãe disse para você que isso é feio? É feio, não pode fazer isso. E pôr limites. Olha, se você fizer isso de novo, você não vai brincar mais. Você não vai ficar no local mais. Você vai ficar aqui perto de mim porque você desobedeceu. E é assim, gente, é sucessivamente. Educação é todos os dias. Você tem que, por isso que eu falo, você precisa estar presente perto do seu filho. Porque vai acontecer outras vezes até ele entender. É repetição mesmo, né? A educação exige repetição, principalmente com crianças pequenas, porque elas ainda não entendem, né? Elas ainda não entendem. Então, a educação, ela tem que vir daí, né? Bem cedo. Por quê? Porque quando você começa a impor limites, educar agora, mais cedo, a criança, quando ela chegar lá com os 4 anos, ela já vai saber a obedecer, né? Então, se você seguir, né, direitinho os seus comandos, com 4 anos ela já vai ser uma criança obediente. Não é aquela criança que você fala, e aqui, ó, tá entrando aqui, saindo aqui, ó. Por quê? Porque desde cedo você conduziu ela a te obedecer. A obedecer o comando que você deu, né? Então, se desde cedo você está conduzindo essa criança, ela vai obedecer.
Com os 4 anos ela já vai ter consciência para obedecer de fato, então ela vai obedecer. Por quê? Porque desde novo você conduziu ela a te obedecer. Eu falo que assim, a criança, principalmente a de 4 anos, né, de 4 anos para lá, ela não pode ter a opção de não obedecer, né? Ela não tem essa opção de não obedecer, ela precisa obedecer. Os bebês também, né, de 1 ano a 3 anos. Mas aí você vai conduzir ele a obedecer. Conduzir ele ao que você quer que ele faça. Eu quero que você faça isso. Ah, mas não quer. Não, mas você vai. Você vai fazer. Você não quer, mas você vai. É igual a cadeirinha. Vamos supor, uma coisa que as crianças não gostam. Cadeirinha de carro, né? Você vai colocar, ah, mas não quero ficar aqui, não quer deixar pôr o cinto, esperneia, faz isso, faz aquilo. Olha, filho, você tem que ficar aí. A mamãe tá te colocando aí porque a mamãe te ama e quer o seu bem. Se a mamãe estiver dirigindo e você estiver solto aí atrás, você pode atravessar o vidro desse carro. Se a mamãe te dá uma freada forte, você pode atravessar o vidro desse carro. Então a mamãe prefere você preso aí para a mamãe dirigir tranquila e você está seguro e a mamãe também, né? Mas não adianta também fazer discurso com a criança. Não, filha, é porque a mamãe te ama, porque a mamãe quer seu bem. Não, filho, é porque a mamãe te ama, é pro seu bem, você vai ficar aí e é assim que vai ser. Tá? Ó, ou você vai amarrado aí, bonitinho, presinho aí, ou você não vai. Se tiver essa opção de não ir. Se tiver essa opção. Porque se não tiver opção, vocês precisam ir, filho, é pro seu bem, você vai amarrado e pronto, e acabou. Põe o cinto e acabou. Ai, mas o meu filho não deixa. Tá, mas uma criança de 2 anos, ela tem essa autoridade toda sobre vocês que é adulto? Não tem condições de ser assim. Né? Você, o adulto e maduro, você sabe o porquê que ela tá ali, né? Mesmo ela não querendo. Então, amarrou, acabou, chorou, deixa chorar, né? É pro bem dela, é porque você ama essa criança, então amarrou e é isso mesmo. Você vai amarrado e pronto, tá bom, filho? Acabou. Não fique se explicando pra criança, implorando, até você convencer essa criança disso. Dá a ordem, se ela obedecer, bem, se não, ela vai amarrar do mesmo jeito. E sobre a criança, sobre conter a criança. Ah, mas não tem outro jeito não, Manuela, tem que pegar no colo mesmo, tem que distrair. Gente, é o que mais funciona. Porque se você bater, ela retrai. Ela não vai te obedecer, ela vai retrair e não vai prestar atenção no que você diz, né? Ela vai retrair. Então, o que mais funciona, gente, é pegar e distrair. Criança pequena é assim, né? E aos poucos você vai conduzindo, ela vai entendendo, né? Como funcionam as coisas, que ela não tem escolha, que essas coisas realmente são más, que ela não pode fazer. E ela vai se comportando melhor ao longo do tempo, né? Não adianta você ficar... gente, é horrível você ficar assim... Ai, filho, fica aqui, por favor. Se você bater no seu irmão, Deus vai ficar triste com você. Primeiro, você tá mentindo pra criança, né? E uma hora ela vai perceber isso. Aí ela vai começar a mentir também. A minha mãe mente pra mim, vou mentir também, né? A correção totalmente ineficaz, né? E outra... você fica tentando convencer a criança a te obedecer, você tá minando a sua autoridade, você tá minando ela completamente, entendeu? Porque você tá tentando convencer, você não tá dando uma ordem séria, direta e fazendo com que ela te obedeça, você tá simplesmente tentando convencer ela a escolher te obedecer ou não, você tá dando escolha pra ela. Então filho, você vai assim, assim, assim. Ai, mas não quer. Tá, mas é assim que a mamãe falou, tá bom? Então tá bom. Não precisa se estressar, não precisa nada. Falou, acabou, não volte atrás. É isso. E é o que eu falei. Não faça, gente, não faça a egípcia quando o seu filho tá dando birra, batendo no filho dos outros, quebrando brinquedo dos outros. Gente, é horrível. É horrível, né? É horrível seu filho fazer isso. E mais horrível ainda você fazer a egípcia. Ai, nossa, vou deixar ele se resolver sozinho. Ih, finge que eu nem tô vendo. Gente, como assim você não tá vendo? Claro que você tá vendo. E as pessoas estão vendo que você tá fingindo que não tá vendo.
Imponha limites nessa criança. Não precisa bater, dar show na frente dos outros, né? Tem mãe que é assim, seu filho tá fazendo bagunça, né? Numa roda de pessoas, você tá lá numa festa, aí você abaixa, vamos supor, você vai lá na criança então, aí você abaixa, filho, não faz isso. Até você tá fazendo isso, a criança já bateu na sua cara. Já deu tapa na sua cara, já esperneou, já fez show, e assim, já te matou de vergonha. Eu sei porque eu sou mãe. Se eu for lá, ficar, filha, não faz isso, por isso, não vai rolar. Ela vai fazer mais vergonha em mim ainda, na frente das pessoas. Então, o que funciona? Pega e sai. Sai com a criança de lá. Pegou, saiu, chama atenção lá longe. Lá no caladinho, sem gritar, vai ser muito mais eficiente. Você tirou ela daquilo ali, ela se acalmou, você chamou atenção, mostrou que é feio, resolveu o problema. Volta pra festa como nada tivesse acontecido. Evitou desgaste, evitou discurso para a criança na frente dos outros e evitou que a criança te fizesse mais vergonha na frente das pessoas. Entendeu? Então, assim, essas coisas você tem que ter sabedoria para fazer isso. Porque senão você fica ali tentando convencer a criança ali na frente dos outros, numa festa ali, tá todo mundo ali olhando, né, o espetáculo ali, e você tentando, filho, não faz, filho. E o seu filho já, além de ter feito o que fez, já bateu também em você, né? Então, assim, não dá, gente. Pega, sai pra fora, resolve lá no cantinho o que você tem que resolver e volta, tudo certo, tudo bonitinho, criança calma, você também, não passou vergonha na frente de ninguém. E olha, é o que eu falei, né? Igual eu tô falando aqui de bater no rosto. Não adianta você não deixar uma vez, mas não corrigir na próxima. Isso tem que estar muito claro na cabeça da criança. Não posso bater no rosto de ninguém, muito menos o papai e da mamãe. Não posso fazer isso, não posso, né? Segura a mão, fala firme, não pode. Não pode. A criança tem que ter muito firme isso na cabeça. Eu não posso agredir as pessoas, a mamãe, não posso agredir, né? Eu tenho que controlar os meus impulsos. Você tem que deixar isso muito claro na cabeça da criança, tá? E quando der uma ordem, cumpra, gente. Cumpra a ordem que vocês disseram. Você falou, olha, se você fizer isso de novo com o brinquedo, vai ficar sem ele. Fez, pega e guarda. Cumpre, gente. Quer autoridade com seu filho? Cumpra o que você está falando. Não perca o descontrole. Você vai ver, o seu filho vai começar a te admirar quando ele vê que você, mesmo com o que ele está fazendo, você está mantendo o controle para conversar com ele, tá séria, firme e tá mantendo o que você está falando. Entendeu? Você está mantendo. Você falou que ia fazer e fez. Não adianta você falar assim, eu vou fazer isso. Nunca faz. Eu vou fazer aquilo. Nunca faz. Disse para a criança, eu vou guardar se você fazer de novo. Guarda. Mantenha a sua palavra. Que aí a criança vai pensar, olha, a mamãe falou, a mamãe vai cumprir. Eu preciso respeitar a mamãe, porque a mamãe, o que ela fala, ela cumpre. E a criança, ela só obedece quem ela admira. Se você é uma pessoa que você fala e você nunca cumpre, como é que você vai admirar? Você admira alguém que fala, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, e nunca faz? Que é só da boca pra fora. Você admira uma pessoa dessa? Não admira. Do mesmo jeito a sua criança não vai admirar um pai que mente pra ele, né? Que fala, que Deus vai ficar triste com você. Que fica inventando historinhas, né? Fica tentando convencer a criança. Você não tem uma voz firme, você fica tentando convencer. Isso vai minar a sua autoridade. Então, fala firme e cumpre o que você está falando, né? E isso, sim, vai te dar autoridade, vai fazer a sua criança te admirar, tá? E te admirando, ela vai querer te obedecer, né? Saber que a mamãe tem o melhor para ela, que a mamãe é sábia, a mamãe ama ela, a mamãe cuida dela e vai saber obedecer. Outra coisa, tem crianças, né? A gente fala, eu vou tocar num assunto aqui porque aconteceu comigo quando eu estava grávida, né?
a Maria Cecília ficou mais chorona, pegando mais birra. Por quê? Isso acontece quando a mãe está grávida, né? Não só com crianças tão pequenas, crianças maiores também. Por quê? Porque elas sentem que está vindo outro bebê, que a atenção da mãe está sendo partilhada. Então, dê mais atenção para essa criança, né? Tenha um pouco mais de paciência com as birras dessa criança, né? Porque essa criança ela está demandando mais atenção. Às vezes é uma criança pequena, igual a Maria Cecília mesmo, não sabe expressar: mamãe, eu tô querendo mais colo, mamãe, eu tô querendo mais atenção. Aí ela vai lá e expressa com o quê? Com birra, né? A criança ela expressa com birra. Se ela não sabe falar, ela expressa com birra. Às vezes ela tá querendo um colo, às vezes ela quer dormir, né? E ela expressa com birra, porque ela não sabe falar, ela não tem a fala desenvolvida. Ela vai expressar assim. Então, para mães que estão grávidas e têm outro bebê, né? Principalmente igual eu que, né, tinha a primeira e veio a segunda, essa eu acredito que seja a fase maior, né? Que ela não tem convívio com criança aqui dentro da minha casa. Aí ela chegou outro bebê assim, né? Então, ela vai sentindo aquilo desde a gravidez, ela vai sentindo aquilo, então ela precisa de mais colo, ela precisa de mais atenção, né? E você tem que prestar atenção se essa criança ela gosta de mais atenção ou de mais colo, né? Um carinho, né? O toque físico, tem crianças que precisam disso. Então, tenham mais paciência com essas crianças nessa fase, se vocês estiverem passando por essa fase, porque realmente a criança demanda mais atenção e com isso ela pega mais birra, justamente para chamar atenção para ela, porque ela não sabe falar, né? Ela não tem a fala desenvolvida, então ela vai chamar atenção pegando birra, né? Então, muitas das vezes, você dá um colo, um aconchego, já vai minando isso aí, né? Já vai acabando com essa birra aí, porque era a atenção que ela precisava, né? Tanto na gestação, quanto quando chega um bebê novo. As crianças pequenas, né? Os ex-caçula, né? Eles precisam dessa atenção a mais, até se organizar, se adaptar, né, com aquela criança e mostrar que o irmão é um presente, é uma coisa boa. Não vai roubar a atenção, não vai roubar o colo, não, é um a mais, né? É alguém a mais para ele amar, para ele cuidar, para ele conviver, né? Sempre deixa claro isso e mostrando como dar carinho, como cuidar. Deixa a criança cuidar, permita que a criança cuide, porque aí ela vai conseguir se interagir melhor e vai diminuir a birra, né? Eu também tinha que falar isso aqui, porque como passei isso aqui, né? Percebi que as birras deu uma aumentada, mas a gente vai se adaptando, vai dando mais atenção e a criança vai se comportando melhor. Eu vou terminar essa live por aqui, né? A nossa Masterclass termina aqui, ela não ficará salva.